falar um assunto, assim como outros tumores, o câncer aí de pele, ele pode ser mais facilmente tratado quando diagnosticado aí precocemente. E o autoexame de pintas e manchas pode ser aí grande aliado para identificar esse problema. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a dermatologista doutora Franciele Bianchi. Muito bom dia, querida. Oi, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Que bom ter você aqui. Saudade de você. Pois é, quanto tempo. Pois é. Eu fico pensando, o câncer de pele, doutora, ele realmente é um... No ranking, ele fica em qual posição com relação a questões de câncer? Porque às vezes as pessoas acham, não, câncer de pele não é muito perigoso, não, isso aí não tem problema. Pois é, Carol, na verdade o câncer de pele é o principal câncer do mundo, né? Olha. Se você pegar em todos os países, a maior incidência de câncer realmente é o de pele. Não é à toa, né? A pele é o nosso maior órgão, né? Sim. Então, com certeza, é muito prevalente e ele está crescendo, a incidência está aumentando cada vez mais, infelizmente. E normalmente, esse câncer de pele, doutora, tem às vezes algum local onde acontece mais, tem mais probabilidade de ter câncer do que outros locais? Uma coisa muito importante é a gente lembrar que quando a gente fala de câncer de pele, a gente está falando de um grupo muito variado, né? Existem diversos tipos de câncer de pele. Os mais comuns são aqueles relacionados à incidência solar mais exageradas, queimaduras de sol, exposição crônica de sol. Então, consequentemente, esses tipos de câncer são mais comuns em locais que pegam mais sol, né? Face, Sim. a região superior da face, né? Com a testa, a região dos olhos e outras áreas expostas, como colos e braço. Vamos falar um pouquinho sobre a questão aí, as pintas, manchas. Primeiro, a pinta, ela vem do sol? Ou pode ser, pode não ser? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, um dos tipos de câncer de pele, que na verdade é o mais agressivo, né, que se chama melanoma, ele é muitas vezes muito parecido com as nossas pintas comuns e convencionais. E ele pode, de fato, vir de uma pinta prévia, uma pinta boazinha que a gente tinha durante muito tempo e lá pelas tantas ela pode realmente se transformar nesse tumor maligno que é chamado de melanoma. Então, por isso é muito importante que todo mundo fique de olho nas suas próprias pintas, né? Afinal de contas, todo mundo tem pinta. Sim. Né? O que não pode acontecer realmente é, em um determinado momento, essa pinta começar a se modificar ou, de repente, surgir pintas novas numa idade adulta e isso já não é normal, não é esperado, deve ser examinado. Tem um ABC do melanoma? Coloca aí pra gente, pra doutora explicar. Explica pra gente esse quadro, doutora. Pois é, esse quadro é super importante ser divulgado para a população porque ele é geralmente facilmente lembrável, né? Sim. A gente classificou essas regrinhas como as principais regras que sugerem que aquela sua pinta deve ser examinada por um dermatologista. Então, a letra A significa assimetria, né? As pintas benignas, elas tendem a ser muito simétricas. Se a gente dividisse elas no meio, uma metade tende a ser muito parecida com a outra metade. Olha. Isso é um sinal de benignidade. Entendi. Já ao contrário, se você divide a sua pinta no meio e ela tem duas metades completamente diferentes, isso já levanta pra gente uma suspeita. Que tá aí até o desenho dela aí, o que seria Isso. diferente. Isso. A letra B, daí já é a questão das bordas, né? Sim. As bordas de uma pinta do bem, geralmente são bordas arredondadas, bem delimitadas, né? Sutis. Já numa pinta maligna ou com potencial de malignidade, as bordas já são muito pontudas, muito irregulares, né? Como a gente consegue também ver nesse desenho esquemático. Sim, sim, isso mesmo. Já cores. a letra C, a letra C já é a questão das cores. Pintas consideradas mais benignas, elas tendem a ser muito uniformes do ponto de vista da coloração. Tem um tom só, no máximo 2 tons, mas muito próximos. E as pintas que levantam mais a suspeita de malignidade costumam ter vários tons, variando desde marrom claro, marrom escuro, preto, acinzentado, às vezes avermelhado. Então, múltiplos tons, múltiplas cores, aumenta a chance dessa pinta não ser do bem. Entendi. E diâmetro? A letra D, então, é realmente o diâmetro, né? Pintas muito pequenininhas, geralmente menor do que 5 a 6 milímetros, tendem a ser benignas. Sim. Passando desse diâmetro, né, meio centímetro mais ou menos, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado e vale a pena avaliar. Sim.
Tem também a letra E, Sim. que é essa questão que a gente sempre ressalta, a questão de como que essa pinta está evoluindo, daí a letra E. Né? Essa pinta está estática, ou seja, ao longo dos anos ela permanece igual, ela pode até ser um pouco assimétrica, mas ela não se modifica ao longo dos meses ou ao longo dos anos, é um sinal de benignidade. Sim. Entretanto, se essa pinta começa a ficar um pouco mais evidente, um pouco mais saliente, com alteração da morfologia, já vale a pena olhá-la com um especialista. Aí eu pergunto, doutora, dentre esse ABC aí, dessas questões, tem que ter mais de uma dessas características? Pode ter uma só e ser maligno? Não? Como é que funciona? Pode ter apenas uma delas, né? Qualquer uma dessas alterações já levanta a possibilidade dessa pinta não ser simplesmente uma pinta e ser uma evolução para melanoma, né? Então, vale a pena ficar de olho e, qualquer dúvida, procurar um especialista, um dermatologista para avaliar. É sempre melhor você ir olhar uma pinta e não ser nada do que você ficar na dúvida, ficar postergando essa avaliação e quando você chegar, o melanoma é extremamente agressivo, em cerca de poucos meses ele já pode aprofundar a ponto de espalhar para outros órgãos. Olha, então a gente falando aí, gente, sobre essas pintas, manchas, qual que é a diferença da pinta para mancha? A pinta é o que a gente chama de nevo, né? Ela é um tumorzinho também dos melanócitos, mas totalmente benigno, ele não passa daquela formação que a gente consegue ver a olho nu. Já o melanoma é um tumor maligno dessas mesmas células, então ela tem um crescimento completamente desordenado e incontrolável. E aí ela acaba indo para a nossa circulação e da nossa circulação pode atingir outros órgãos, como o fígado, o cérebro, né? Dando metástase. Uau! Então, a gente tendo cuidado aí, gente, nesse período aí, é importante a prevenção, né? Você tá sempre usando o protetor, independente se tá chovendo, se não tá. Infelizmente no Brasil a gente sabe que a nossa radiação é extremamente alta, né? Mesmo com altas nuvens, né? Acontece da radiação realmente atravessar as nuvens e a gente deve estar protegido, se possível, aí, principalmente entre 10 e 16 horas. Doutora, tem algumas imagens, eu queria que colocasse a primeira, eu queria que você explicasse pra gente. Essa imagem, por exemplo, é aquilo que a gente falou com relação à regra do ABCDE, né? A gente consegue Ela tem mais de uma cor. Exatamente, isso já chama atenção, né, Carol? Então, a gente já vê que uma pinta que tem aí a característica C, ou seja, múltiplas cores, ela já deve ser avaliada. Ela tem uma bordinha irregular também? Exatamente, você consegue ver que tem umas bordas, né, com uns bracinhos, né, com umas partes mais salientes do que outras. E se você dividir lá ao meio, Carol, o que você percebe? Ela é igual das duas metades? Ela é assimétrica. Ela é diferente, exatamente. Então, ela tem mais de uma característica do ABCDE, consequentemente, é uma pinta bastante suspeita. Entre aspas, assim, não é nenhuma coisa gigante, né, doutora? Porque às vezes as pessoas pensam que vai surgir ali uma pinta bem grande, às vezes não é tão grande assim, não. Não, é igual a gente falou, às vezes meio centímetro já levanta a possibilidade de isso ser um melanoma. Sim. Né? Não precisa esperar ela ficar muito evidente, muito óbvia ou muito grande para olhar. Tem pintas que sangram? Existem várias situações em que, né, por causa de traumas do dia a dia, a gente acaba sangrando a pinta. Sim. Né? E isso pode acontecer, mas não necessariamente um câncer de pele precisa sangrar, ou precisa doer, ou precisa coçar, ou ter qualquer outro sintoma. Ele pode ser completamente silencioso. E você pode participar aqui comigo. Manda sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, 319-8402-9756. Manda por escrito, coloca o seu nome, o nome da sua cidade. Vamos aproveitar aqui que a doutora está aqui, tirar a sua dúvida. Manda para cá a sua pergunta. Nós estamos aqui para poder aprender mais juntos. Tem mais uma outra imagem? Essa também, para caracterizar novamente aquelas regrinhas todas que a gente falou, né? A questão da assimetria, são duas metades completamente diferentes. A questão das cores, então a gente consegue ver várias tonalidades diferentes dentro da mesma pinta, as bordas, completamente, né? Assimétrica, essa daí é bem assimétrica. Exatamente, essas são muito óbvias, né, Carol? Mas justamente para a gente lembrar dessas características e lembrar da importância do autoexame. A maioria das vezes, quem levou o paciente para a gente, para os dermatologistas, foi um familiar. Foi o esposo, o filho, que olhou a pinta e falou, essa pinta está estranha, vai procurar um profissional, né? Então, é muito importante a gente ficar de olho, tanto nas nossas, quanto nas pintas de quem a gente ama, do nosso convívio.
essa pinta, ela já aparece assim ou ela vai ficando assim? Porque às vezes a pessoa, quando já está desse jeito, é que ela observa. Aí já é um estado mais grave. Ela pode estar mais branda também? Com certeza. Na verdade, uma outra coisa importante que eu não falei é que, na verdade, os melanomas, só 30% deles vêm de uma pinta prévia, né? A pessoa pode ter tido aquela pinta ao longo de toda a vida. Sim. E lá pelas tantas acontece deles se transformar num tumor maligno. Isso acontece em 30%. Em 70% dos casos, esse melanoma ele vem de uma pele sã, de uma pele que não tinha pinta nenhuma. E aí ele começa pequenininho, discreto e paulatinamente essas alterações começam a ficar mais evidentes. Tem uma pergunta aqui, coloca seu nome, o nome da sociedade aqui, 51, eu não sei qual estado. 51 deve ser Rio Grande do Sul. Então, será que é? Manda aqui seu nome e o nome da sociedade. Bom dia, pastora e doutora. Tenho muitas pintas no corpo, que são bolhas de sangue, até na cabeça. Quando crescem, se machucar, estouram e sai sangue. O que pode ser isso? Depende, né? O ideal seria avaliar, mas de maneira geral, aquelas pintinhas bem vermelhinhas mesmo, que são praticamente sangue puro, uma coloração só, né, rosa ou avermelhada, é muito comum ser uma lesão que se chama angioma rubi ou nevo rubi. São lesões completamente benignas, que não têm maiores problemas, a não ser essa questão do sangramento. Ela é um tumor vascular que, eventualmente, quando a gente traumatiza a lesão, pode acontecer um sangramento importante, né? Mas, de maneira geral, se for só aquela lesão vermelhinha, regular, arredondadinha, simétrica, com bordas bem regulares e de uma tonalidade só, geralmente não tem maiores problemas. Agora, sugestão é procurar dermatologista. O ideal é sempre avaliar. O ideal é. E pintas na cabeça também? Pois é, pintas na cabeça também Pode ter são o melanoma na cabeça? Podemos ter nas plantas dos pés, podemos ter nas unhas. Então é muito importante a colaboração aí dos cabeleireiros, das manicures, desses profissionais que examinam essas partes do corpo que são mais difíceis do próprio paciente perceber. Então é muito importante. Se um cabeleireiro, por exemplo, notar uma pinta ou diferente ou um pouquinho maior, vale a pena pedir ao paciente para olhar adequadamente com o dermatologista. Só deixando aqui registrado, é a Jussara de Montenegro, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, querida. Deixa eu te perguntar, doutora, quando aquela pinta ela tem tipo assim um alto relevo, ela é mais alta, é mais perigoso, não é? Não tem nada a ver? Não necessariamente, né? A maioria dos melanomas, como a gente viu as duas fotos ali para exemplificar, elas tendem a ser um pouco mais planas. É o tipo mais comum de melanoma, esse que é mais plano. Existe um tipo de melanoma também que é nodular e ele tende a ser mais agressivo. Por isso, na dúvida, é sempre melhor consultar o dermatologista e ficar livre, né, da hipótese do melanoma. Mas é muito comum um tipo de nevo, que a gente chama de nevo intradérmico, que é uma pinta mais altinha mesmo. E ela é muito comum e às vezes ela cresce um pouco com a idade. Por isso é tão difícil o próprio paciente conseguir diferenciar quando é pinta e quando é melanoma. Tem mais algumas imagens? Eu queria que colocasse aí para a doutora explicar para a gente. Pois é, essa lesão é só para ressaltar a importância de que nem todos os tipos de câncer de pele são enegrecidos ou são pigmentados. Sim, né? Esse é mais claro, né? Essa é praticamente a cor da pele, talvez um pouco rósea, né? E esse é o tipo de câncer de pele mais comum do mundo, que é o carcinoma basocelular. Ele não tem pigmento nenhum. Ele pode ser uma feridinha que parece uma inflamação, alguma coisa que não cicatriza, né? Que não deixa a pele nunca voltar ao normal e já pode ser um tipo de câncer de pele. Então, não esperar que todos os cânceres de pele tenham pigmentação. Entendi. Tem mais outra imagem também. Essas aí são, a gente chama popularmente de pintas, né? Mas a rigor não são e são muito comuns, principalmente após os 50 anos. São ceratoses seborreicas, algumas pessoas são mais predispostas, né? Como esse caso que a gente está mostrando. E elas tem até ali no couro cabeludo. Exatamente. Mas essas não têm malignidade alguma. Essas são tumores completamente benignos da pele, não há necessidade de removê-las. Outra imagem, para a doutora explicar para a gente. Esses são os angiomas rubis, aquelas lesões avermelhadas, bem arredondadas, simétricas, que eu comentei anteriormente, que pode ser o que a telespectadora se referiu. Entendi.
completamente Parece benignas. uma bolinha de sangue ali. O inconveniente é realmente que após o trauma pode acontecer um sangramento expressivo. Tem outra imagem? Essas aí. Que agarra nas coisas, agarra tudo. São bem comuns, né, Carol? Essa é bem comum. Esse tumorzinho de pele também a gente vê bastante em regiões de dobras, então pescoço, axila, muitas vezes na virilha. É bastante comum, principalmente em raças pardas, né, em pessoas de pele mais escura, e são completamente benignos. Eles podem ter algum crescimento ao longo da vida da pessoa, do paciente, mas não acarretam nenhum problema de saúde. Tem outra imagem também? Esse daí já é para contrapor aquela regrinha do ABCD, né? Essa é uma pinta congênita, um nevo congênito que o paciente pode apresentar, mas que se a gente for aplicar a regra do ABCDE, a gente consegue ver que ela é completamente simétrica, né? Se a gente passar uma linha no meio ali, ela praticamente as duas metades são iguais. Cor, tem uma cor única, um tom praticamente só de marrom. Tem as bordas bastante regulares, arredondadas, né? Sim. O diâmetro pode ser mais alto, pode ser além dos 5 milímetros, mas os outros critérios são de benignidade. Só chegou uma pergunta aqui para a gente fechar o nosso bate-papo. Bom dia, pastor e doutora. Meu nome é Guilherme e sou de Belo Horizonte. Obrigada, Guilherme, pela participação. Tenho uma dúvida. Apareceu em minha barriga algumas manchas. Em uma consulta de rotina com o clínico geral, ele disse que seriam manchas café com leite. Isso pode virar um melanoma? Obrigada, tenha um bom dia. Você também. É uma ótima pergunta, Guilherme. Geralmente, manchas café com leite são manchas congênitas e que não tem maiores problemas. Isso jamais vai se tornar um câncer de pele, né? Se for realmente uma mancha café com leite, não tem maiores problemas para a sua saúde. Claro que vale a pena sempre acompanhar com o dermatologista, porque a pessoa que tem a mancha café com leite pode ter outras lesões de pele, mas na mancha não há maiores riscos. Eu quero agradecer. Gente, tem um tanto de pergunta que está chegando. É comum. Esse tema gera muitas dúvidas. É comum, porque acaba que todo mundo tem uma pintazinha, uma manchazinha, não é verdade? Com certeza. Mas fica o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigada. Vou adorar. Obrigada, Deus Carol. abençoe grandemente, querida. Amém. Obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.